Salve, salve, queridos alunos do Teófilo Rezende! Estamos aqui para mais uma aula sobre literatura. Nós estamos mergulhando e iniciando você na literatura e não é só brasileira, é universal. Então nós estivemos aqui desde o começo deste trabalho apresentando a vocês autores brasileiros para começar. Nós fizemos uma introdução e falamos com vocês a respeito de William Shakespeare, que é um dos grandes nomes da literatura mundial. Falamos de um autor inglês, né? E agora nós vamos falar sobre isso. Vou introduzir vocês a um dos grandes nomes da literatura universal. Quem é, Fernando? Tô curioso, conta pra gente aí, de quem que você vai falar hoje? Hoje nós vamos falar de Franz Kafka. Já ouviu falar desse sujeito? Não? Se nunca ouviu falar, agora que você vai conhecer. E eu espero que você fique curioso por, se não agora, mas mais pra frente, ler textos, ler livros e conhecer um pouco mais da obra deste autor, que é considerado um dos maiores nomes da literatura universal. Então vamos falar um pouquinho a respeito dele. Franz Kafka, ele é nascido em Praga. Onde é que fica Praga? Antes, na época em que ele nasceu, era o Império Austro-Húngaro. Hoje é conhecido lá como República Tcheca, então ele é tcheco. Ele nasceu em 3 de julho de 1883, então finalzinho do século XIX. E ele veio a falecer em 3 de junho de 1924, na Áustria. A vida dele, praticamente a vida inteira dele, ele viveu na República Tcheca, mas ele veio a falecer na Áustria, se tratando de tuberculose. Ele faleceu por causa desta doença que naquela época, e à medida que você estudar um pouco mais sobre literatura no ensino médio, vocês vão aprender mais sobre isso, você vai ver que nós temos grandes nomes da literatura que morreram por esta causa, porque a tuberculose na época não tinha cura. Então eles tinham todo um tratamento que faziam e tal, mas muitos morreram desta causa. Especificamente, se você for se aprofundar na história dele, você vai ver que, na verdade, a doença causou um fechamento da garganta e ele não conseguia mais se alimentar. Então, na verdade, a causa mortis dele foi fome, por incrível que pareça, mas essa fome é em virtude de ele não conseguir comer por causa de um agravamento da doença, da tuberculose. Na época dele, bom, você já sabe que ele é um escritor, porque nós falamos sobre literatura. Ele não chegou a se tornar famoso enquanto ainda era vivo. Olha que é o caso de muitos e muitos artistas que foram até preteridos ou não foram tão conhecidos ou até mesmo não tiveram a sua arte reconhecida na época em que estavam vivos e tiveram depois a sua arte considerada obra-prima pós-morte. Não é o caso de Franz Kafka. Franz Kafka, os primeiros escritos dele, ele chegou a publicar 7 das suas obras em vida, e depois os escritos dele, aí tem uma história bem interessante, porque ele era uma pessoa que ele tinha certa insegurança, não sei se isso é tipicamente do artista que ele era, mas ele escrevia e depois revia as suas escritas, e ele se sentia inseguro em relação a certas coisas, e às vezes segurava e não publicava alguma coisa. E ele tinha um amigo chamado Max Brod, que quando ele morreu, esse amigo ficou responsável em testamento por cuidar de tudo aquilo que o Franz Kafka escreveu, ficaria sob os cuidados dele, de Max, grande amigo de Franz Kafka. Porém, no testamento, Franz Kafka havia pedido para o amigo para que ele pegasse tudo aquilo que ele escreveu, e ele tinha muitas e muitas coisas escritas que não chegaram a ser publicadas até a morte dele. E ele tinha dito em escrito: deixo meus escritos para o meu amigo Max, mas peço a ele que queime tudo que eu escrevi em vida. E você acha que o Max fez isso? Fez nada. Ele não respeitou esse desejo do Franz Kafka, graças a Deus. E por que eu digo graças a Deus? Porque para nós que apreciamos a literatura, muitos dos escritos, inclusive 2 que eu vou apresentar para vocês, dos grandes escritos do Franz Kafka, olha aqui, ó, só para você ter uma ideia, eu tenho aqui, eu comprei no ano passado, ou retrasado, não sei, esse box de livros, 3 livros dos livros que são os livros mais conhecidos, eu acredito que sejam os mais conhecidos. Um deles é o mais conhecido, que é esse livro menorzinho aqui, que é um conto chamado A Metamorfose.
E os outros dois que são também muito, muito famosos, O Processo e O Castelo, são dois romances que ele escreveu que não foram publicados enquanto ele ainda estava vivo. E até são considerados obras inacabadas, porque o que o Marx, amigo dele, fez foi ir identificando depois aquilo que o Franz escreveu e compilando, procurando identificar qual era a sequência dos textos e tal, para depois compilar e publicar. Então, no caso do Castelo e o Processo, foi exatamente esse, ele fez toda essa identificação dos textos, colocou aquilo que estava inacabado, ele completou, ele arrumou o texto, de modo a que nós pudéssemos ter essas duas obras que são consideradas obras fantásticas, que marcam o histórico literário de Franz Kafka. Mas, enfim, ele é considerado, até hoje, um dos grandes escritores universais e um dos mais influentes no século XX. Veja, ele nasceu no final do século XIX e faleceu antes de completar 41 anos, século XX já. Ele era de família judaica, de classe média. Ele formou-se em Direito, até se você for pesquisar sobre a vida dele, você vai ver que ele começou a estudar Química, mas aí logo em seguida ele pediu para mudar e aí foi estudar Direito. Ele trabalhou boa parte da vida dele em uma companhia, na verdade em uma, e depois ele mudou para uma outra companhia de seguro. Historicamente, lendo sobre Franz Kafka, você vai ver que ele teve uma relação de muita... a vida dele foi marcada pela relação turbulenta que ele tinha com o pai dele. De tal maneira que nós temos hoje uma obra do Franz Kafka que é chamada Carta ao Pai, que é uma carta que ele escreveu. Aí você já pensa numa carta em, sei lá, uma página, 2 páginas, ou algumas páginas, talvez fosse uma carta longa, né? Imagina uma carta que ele escreveu ao pai com mais de 100 páginas. Pois é. E aí nós temos essa obra hoje à nossa disposição, esses escritos à nossa disposição para leitura. Então, obviamente que identificamos como era difícil a relação dele com o pai dele, e o que ele pensava do pai, o que é um pouco da história dele de relacionamento com o pai dele, enfim. Ele é o filho mais velho de uma família que teve 6 filhos. Ele teve 2 irmãos que morreram na infância e 3 irmãs que morreram no Holocausto. Então morreram depois dele. Lembrando que logo no século XX nós tivemos, no início do século, a Primeira Guerra Mundial, e aí na década de 30 e 40 nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, onde teve o Holocausto, aquela matança dos judeus, a ida aos campos de concentração. Alguns de vocês, ou talvez todos vocês, já estudaram um pouco a respeito deste assunto. Então essas irmãs dele morreram no Holocausto. Aí você fala, por que ele é um autor tão apreciado e tal? Nós temos vários autores do século XX que são considerados grandes autores e que declararam publicamente o quanto eles foram influenciados pela escrita de Franz Kafka. Entre eles, Albert Camus, que para quem não sabe é o escritor de um livro clássico chamado A Peste, Gabriel Garcia Marques, que é latino aqui, também ganhador do Prêmio Nobel, e Jean-Paul Sartre, tá? Que publicamente declaram a influência por Kafka. Franz Kafka foi ele se tornou um escritor ele tinha uma forma de escrita tão peculiar, tão singular, e que influenciou tantos bons escritores, que nós passamos a ter um termo que é muito utilizado, que é o termo, tal situação é kafkiana, ou kafkiano, que é uma alusão direta às histórias de Franz Kafka, ou ao que ele escreveu. E geralmente quando alguém fala assim, olha, essa trama é kafkaniana, você vai ver que estão falando de alguma coisa que, assim, de uma trama, de uma história, de uma situação muito complicada, complexa, ou até mesmo surreal. E você sabe que na minha leitura, eu conheço Franz Kafka, já estudei Franz Kafka, mas a minha leitura foi a primeira leitura, e a minha leitura que eu considero mais importante de Kafka é justamente da Metamorfose, que é o conto mais famoso. Mas ele tem 2 livros que foram os primeiros que foram publicados na vida dele, que eu não tinha lido e eu li essa semana, na minha preparação, porque eu fui investigar um pouco mais aprofundadamente a história de Kafka e fiquei muito curioso e acabei
adquirindo o e-book dos 2 primeiros livros que foram publicados por ele, que é Contemplação e O Foguista, e eu li neste final de semana para comentar com vocês. Principalmente Contemplação, que foi o primeiro livro, que é um livro de contos e de contos curtos. São 18 contos, sendo que o primeiro é um conto um pouco maior, o último é um conto um pouco maior, e no meio você tem contos de tamanhos variados, mas todos eles pequenos. Tá? Um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas curtinhos. Para você ter ideia, eu vou fazer uma leitura, você vai ver o tamanico de um dos poemas que ele escreveu. E aí você vê que esses contos, não são poemas, são contos. Esses contos, eles têm uma característica muito curiosa, eles se ligam em um determinado ponto, mas eles têm muito por isso que o livro chama Contemplação, né? Até existe um teórico que estuda literatura que fala que contemplação vem, na verdade, de templo, e de você pensar o que as pessoas fazem no templo geralmente é orar, e que eles pensam que o contemplar ou observar alguma coisa ou a própria realidade com uma profundidade, com uma atenção, é um tipo de oração. Então é mais ou menos como se ele escrevesse orações de situações, momentos da vida que ele esteve em contemplação, e ele escreveu como se aquilo fosse a própria contemplação, uma forma de oração. E é curioso porque, eu não sei se você conhece o termo onírico. Onírico diz respeito a sonho. Então, você lê e parece que ele começa descrevendo alguma coisa que ele está vendo, só que da forma como ele vai escrevendo, parece que a imaginação entra no meio e tal, e aí você já não sabe mais se o que ele está escrevendo ali é simplesmente uma descrição de algo que ele está vivendo ou observando, ou se aquilo faz parte de um sonho, talvez. Então é bem curioso. Agora, eu vou querer comentar com vocês depois das outras histórias ou até romances que ele escreveu, que aí já tem uma característica diferenciada, mas sempre com tramas muito curiosas e que tem sempre por trás algo, uma simbologia forte a respeito da observação que Franz Kafka faz, e muito, muito singular a respeito da realidade, com base na própria vida e na história de vida que ele teve. Então, eu vejo muito isso, os autores, os grandes escritores que eu leio, quando a gente conhece um pouquinho, por isso que eu tenho feito essas aulas dessa forma com vocês, eu conto um pouquinho da história do autor, porque aí você vai ver que se você pega qualquer texto deste autor, você vai começar a identificar o porquê e os porquês e o que está por trás da escrita e as simbologias que são utilizadas na literatura e tal, a partir do filtro, se colocando no lugar do autor e da história de vida dele. Isso é muito curioso, isso ajuda a gente a entender o que o autor escreveu, por que ele escreveu sobre aquele tema, e talvez até mesmo uma mensagem ou algo que talvez não seja uma mensagem explícita, mas que ele traz para a gente na obra a partir do ponto de vista do próprio autor e da história de vida dele. Então, vamos lá. Livros inacabados, ele tem vários livros inacabados, como eu comentei com vocês, só 7 foram livros que ele publicou em vida. Os mais famosos são esses que eu acabei de apresentar para vocês, A Metamorfose, O Processo e o Castelo. E é isso aí, gente. Quer ver? Para encerrar essa aula, eu vou pegar... Eu li, eu achei muito legal, porque eu li Contemplação e O Foguista é um conto. Ele não é um conto longo, mas é um conto um pouco maior do que os que você tem no livro Contemplação. E eu achei uma história muito, muito curiosa, muito curiosa. Que foi o segundo conto publicado dele. O Foguista conta a história de um rapaz que ele é praticamente expulso de casa pela sua família, que é uma família de alta sociedade, classe alta, e ele arruma uma confusão lá, se mete numas encrencas, e aí o pai decide mandar ele para a América, e para se virar sozinho e meio que excomungado. Vai lá e se vira agora, porque não queremos saber de você, que você já arrumou muita confusão com a gente aqui. E aí ele vive uma situação curiosa, porque ele vai nesse navio, que parece um navio de carga, e aí ele vai junto com um monte de gente, pessoas de todas as classes, mas principalmente classes baixas, e ele, quando ele chega na América, em Nova York, até fala de ele enxergar à distância a Estátua da Liberdade e tudo mais, ele de repente, quando o navio aporta,
ele se perde no meio das coisas e vai parar no lugar onde está o foguista do navio, que é o cara que opera as máquinas ali para que faz o vapor, né, que é o navio que caminha aí com aquelas máquinas a vapor, que era o rapaz que cuidava disso. E o rapaz estava muito desiludido, muito triste, porque era um cara que tinha uma experiência, já tinha trabalhado em grandes navios e tal, mas naquele navio especificamente ele tinha um superior e ele estava muito chateado com isso. E aí meio que o personagem principal, que é esse rapaz ali naquele momento, ele toma as dores e decide ir procurar o capitão do barco junto com o foguista para pedir a ele que seja justo com o foguista, né? Meio que se colocou como advogado do foguista. E nessa história, eu não vou contar o finalzinho, mas aí ele encontra uma pessoa e aí tem algumas situações que são assim, curiosas e até dão a impressão de uma surrealidade, assim. Gostei muito do conto, achei muito bacana. Mas olha só pra gente encerrar a aula, deixa eu ler pra vocês. Olha só que conto, e olha como parece que ele inicia descrevendo algo, e aí de repente parece que aquilo se mistura com a imaginação dele. Olha esse pequeno conto, chama Olhar Distraído para Fora. O que vamos fazer nestes dias de primavera, que agora chegam rápido? Hoje cedo o céu estava cinzento, mas indo-se agora à janela, fica-se surpreso e se apoia, amassando o rosto no trinco. Lá embaixo vê-se a luz do sol, certamente já declinante no rosto infantil da jovem que caminha, e olha em volta e ao mesmo tempo se vê sobre ele a sombra do homem que atrás dela anda mais depressa. Então o homem já passou e o rosto da menina está completamente iluminado. Você percebe que parece um sonho? Ele está olhando para fora, ele está observando que parece que o dia está acabando e vai começar a escurecer. Aí ele vê uma moça e se alegra com observar essa moça, mas de repente parece que há uma sombra por trás dela, que é como se estivesse por trás dele, que faz com que a moça ande mais depressa e quando essa sombra some, a moça fica alegre. Você percebe? Dá a impressão de que você está no meio de um sonho e da imaginação do Kafka misturado com a realidade. Nossa, Fernando, o conto é só isso? Olha que curioso, o conto é só isso. É um conto pílula, assim, muito rápido. E aí, para você começar a conhecer um pouquinho da escrita de Kafka. Desafio você a buscar mais informação sobre isso e na aula que vem a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito de Kafka e eu vou apresentar uma das histórias mais conhecidas dele, que é uma história extremamente curiosa, você vai ficar extremamente impressionado com essa história. Combinado? Então, vá lá agora para a nossa Google Classroom, responda as nossas atividades de fixação e vamos que vamos. Bora aí que a semana só está começando. Um abraço para vocês, Deus abençoe, até a próxima aula.